A observação é algo muito importante na etnografia e eu vou desmembrar isso depois. E é um método muito utilizado prioritariamente pelas ciências sociais. Quando eu falo ciências sociais, eu estou falando de um conjunto de ciências, né, que tem uma formação universitária única, que são antropologia, sociologia e ciência política. A antropologia é a ciência que usa a etnografia por excelência. Não existe antropologia sem etnografia hoje. Hoje em dia não existe. A sociologia, existe uma boa parte dos sociólogos que valorizam e utilizam esse método, né? E entre os cientistas políticos, por exemplo, poucos usam, mas alguns também utilizam para fim das suas pesquisas. Então, para começar, eu queria fazer um pouco de retrospecto histórico, e aí eu queria apresentar a diferença para vocês, num primeiro momento, não hoje, entre etnografia e etnologia. Do século, digamos, 19 para baixo, não existia essa ideia do antropólogo fazer a pesquisa, de ir a campo. Ele trabalhava com dados colhidos por outros profissionais. Por exemplo, quem estava lá entre os povos, entre aspas, novamente primitivos? Quem estava lá eram os missionários, os agentes do governo, e esses faziam anotações sobre o seu trabalho. Essas anotações, quando esse pesquisador voltava para a sua sociedade de origem, essas anotações eram aproveitadas pelos etnólogos. Eles pegavam o trabalho da etnografia, a etnografia está relacionada à escrita, por isso que tem esse nome, e o etnólogo era aquele que, a partir daqueles dados, ia fazer a ciência. Então, existem trabalhos clássicos na antropologia que são baseados nesse tipo de coleta de informação. Dou esse exemplo aqui, que é o James Frazer, né, que foi um autor muito importante para a história da antropologia, que escreveu um livro, O Ramo de Ouro, que é um livro onde ele faz a análise da religião entre alguns povos que ele compreende como primitivos. Que o Frazer, ele é um antropólogo de perspectiva evolucionista. Então, só dando um contexto aqui. Durante muito tempo, a antropologia ela tem uma perspectiva ou racista, né? Racista no sentido de que as diferenças culturais elas existem a partir das raças que os seres humanos compõem. Então, você explica comportamentos culturais pela raça a qual ele pertence. E depois uma explicação chamada pela evolução. Então, diferentes grupos sociais estariam em diferentes graus evolutivos. Por exemplo, existiria a selvageria, a civilização e um outro que agora eu perdi o nome. Mas, enfim, existiriam 3 etapas de evolução humana. Então, por exemplo, se nós, da sociedade ocidental, éramos considerados a civilização, os povos indígenas, os povos tribais, esses poderiam ser classificados a partir das etapas anteriores. Então, existia uma série de características que dizia, né, se esse povo era selvagem ou se era outra etapa. Mas a tendência é o seguinte: se nós somos hoje civilizados, significa que nós fomos selvagens no passado. Então, se você quer olhar, talvez, a razão de certos comportamentos nossos hoje, você poderia voltar para um grupo do período selvagem. Quem fez isso foi o Durkheim, o pai de sociologia, quando ele fez um estudo sobre religião. Ele foi estudar um povo que ele considerava primitivo no interior da Austrália, não é? E o objetivo de Durkheim estudar religião lá é que ele falou assim: ali eu tenho a religião pura. Não é uma religião como o protestantismo, o catolicismo, que está cheio de elementos que não me permitem ver o que é o núcleo da religião. Lá tem a religião pura. Isso é uma concepção do Durkheim que a gente faz muita crítica. Porque toda religião, independente do povo que faça parte, ela tem uma complexidade baseada nos seus costumes, práticas e assim por diante. Então, O Ramo de Ouro é um livro construído assim. Qual o grande problema dessa obra? Porque, assim, o missionário e o agente do Estado, eles não vão para lá com o objetivo de estudar um povo. Eles vão lá com o objetivo, o religioso com o objetivo de evangelizar, e o funcionário do Estado com o objetivo de dominar. Então, você tinha escritos que traziam observações extremamente parciais que eram analisadas por esses etnólogos. Então, a etnografia começa nesse sentido, como alguém que vai num lugar e produz uma escrita sobre aquele povo, mas sem um compromisso científico, metodológico, mas, na verdade, atendendo aos objetivos ou da igreja ou do Estado. Até aqui, está tudo ok? É uma pena não estar vendo ninguém, porque eu tenho que olhar para o slide, mas
gostaria de olhar. Bom, essa figura aí é um antropólogo chamado Franz Boas, que no início do século passado traz uma perspectiva que foi adotada pela antropologia até então, que muda muito o quadro. Como eu falei para vocês, a gente tinha na antropologia uma perspectiva racista ou depois evolucionista. O Franz Boas rompe com isso, trazendo o que a gente chama de culturalismo ou relativismo cultural. Então, vamos lá. Se a teoria racista diz que você só pode explicar as diferenças culturais pelas diferenças raciais, se a teoria evolucionista diz que você explica as diferenças culturais pelos diferentes graus no modo da evolução, o Franz Boas vai dizer assim: o que explica uma cultura é a própria cultura. Como assim? Se você quer entender o sentido de uma prática cultural, você precisa entender a cultura daquele povo. Ela não está relacionada a um passado que eles não viveram, porque toda cultura é dinâmica, né? Assim como não está relacionada a um grau de evolução, porque todos os povos evoluem, cada qual dentro dos seus princípios culturais e sociais. Então, dizer que os indígenas não passam por evolução, que são povos pouco evoluídos, isso é um conceito muito ultrapassado na antropologia. Eles evoluem assim como a nossa sociedade evolui, mas dentro dos princípios e valores e cultura que eles têm, certo? Aí é que acontece o que a gente chama de evolução. Então, não existe povo fora do processo evolutivo, não existe um grupo social que seria a ponta do processo de evolução e outros em graus inferiores. Isso, para a antropologia, é um conceito extremamente ultrapassado. Okay? Então, o Franz Boas traz esse princípio. É muito importante, eu não vou aqui destrinchar o que é o culturalismo, mas só para vocês entenderem os passos que vêm adiante, certo? Então, a gente já entendeu até agora que esse processo de colher dados, dados alheios, né, dos missionários, dos funcionários do Estado, se tornou uma prática superada, porque, na verdade, você vê a partir daí um olhar racial, supera também essa perspectiva evolucionista e racial que imperou na antropologia até então. E aí nós temos essa figura aí, que é o tal do Bronisław Malinowski, que foi um antropólogo polonês, que é basicamente o que muitos chamam de pai da etnografia. Então, ele fez um trabalho de campo entre os trobiandeses, tem as ilhas Trobian, na Nova Guiné. Aí tem uma foto do próprio Malinowski, e aí tem umas fotos do trabalho de campo dele. Né? Esse aí seriam os trobiandeses, com quem ele fez uma pesquisa. Aí também nós temos uma outra foto desse grupo social. Certo? Vale lembrar o seguinte, qual é a diferença do Malinowski entre os outros etnólogos anteriores? Porque o Malinowski ele foi até a Nova Guiné colher os dados. Ele foi e morou alguns anos entre os trobiandeses para poder colher os dados. E aí, para quem não conhece, vale muito a pena ler, o Malinowski tem um livro chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental, porque ele fez o trabalho de campo entre os trobiandeses para descrever um ritual que ele considera essencial para pensar a sociedade trobiandesa, que é o chamado Kula, que é um ritual, digamos assim, resumido de forma muito porca e irresponsável por mim, mas é um ritual de troca entre as pessoas que moram naquelas ilhas e que tem um significado social muito forte. Então, quem tiver interesse, faz uma pesquisa depois que vale muito a pena. Então, o Malinowski, ele traz um recorte que muda, digamos assim, a perspectiva epistemológica da antropologia. A partir de então, o etnólogo e o etnógrafo precisam ser a mesma pessoa. Não dá mais para um produzir os dados e outro analisar. Agora, é a mesma pessoa que vai tentar produzir os dados de uma perspectiva menos parcial possível. Ele não é mais o funcionário do governo, ele não é mais o representante da igreja, ele agora é um cientista que vai lá, vai colher dados e depois vai produzir a análise sobre eles. Ok? Bom, mas nesse resumo histórico, continuando, a gente precisa dizer o seguinte: a etnografia envolve a adoção de uma técnica que é a observação participante, ok? Que significa participar da vida e dos costumes desse grupo. Depois a gente vai ver mais à frente quais serão as características da observação participante. Mas, resumindo, é o seguinte. A partir de agora, a gente vai estar com esse grupo social quando faz etnografia. Não tem como ficar lá escondido. As pessoas percebem sua presença. E isso já é um dado. Ou seja, como as pessoas lidam com o pesquisador que está lá. Porque elas podem reagir à sua cor de pele,
elas podem reagir às suas roupas, à sua condição sociocultural, entre outras coisas mais. Então, quando você está lá, você, de certa forma, por estar lá, já está participando da pesquisa. Mas a observação participante também inclui não ficar na perspectiva de um mero espectador, mas participar da vida daquela população, trabalhar com eles, participar dos rituais e assim por diante. Isso não só permite a interação entre pesquisador e pesquisados, que é uma das grandes intenções da etnografia, porque sem essa boa interação, a etnografia não dá certo, mas também porque é ela que permite que a gente entenda os sentidos que estão por trás das práticas culturais daqueles povos, certo? Por quê? Porque o antropólogo, o sociólogo, ou seja lá que profissional for, ele não é simplesmente um narrador da realidade. Ah, os tailandeses fazem isso, fazem aquilo. Não, ele tem que entender. Se os tailandeses fazem isso, qual o motivo que eles fazem isso? Quais são as razões que os levam a fazer isso? Quais são os sentidos por trás? De que forma isso é importante na formação daquela população, daquele povo, daquele grupo social? E a etnografia também, ela demanda contato intenso e prolongado. Veremos isso mais à frente também, mas assim, professor, dá para fazer etnografia em uma tarde? Não, não dá para fazer etnografia em uma tarde. Porque o contato intenso é que muitas vezes vai te ajudar a entender os sentidos, o funcionamento dos rituais, e se você vê numa tarde, ou numa semana, talvez, ou até, dependendo da situação, um mês, você não chega a encontrar elementos suficientes para poder descrever o que aquilo simboliza ou o que aquilo representa para o grupo social que você está estudando. Ok? Baseado num vídeo de uma amiga minha que é antropóloga, Mariane Pisani, eu encontrei nela 4 momentos do fazer etnográfico, né, e eu complementei as informações que ela dá junto com outras informações. Inclusive, o vídeo dela está na referência para quem quiser dar uma olhada depois. Então, o fazer etnográfico, ele parte de 4 momentos: preparação, estudo, análise e especificação. Vou falar um pouco do que seriam esses 4 momentos. Momento da preparação. Você vai entender, primeiramente, entender o contexto. Ou seja, você quer fazer um estudo, um trabalho de campo junto aos Guajajara, que é um grupo indígena que a gente tem aqui, perto de Imperatriz. Então, primeiramente, você tem que entender onde os Guajajara moram, né? Qual, por exemplo, a importância deles na região, né? Existem conflitos com os regionais, entre outras coisas mais. Depois disso, familiarizar-se com a história do grupo. Quando a gente fala história, não é só a história, no sentido de quanto tempo eles estão ali, o que fizeram, mas também colocar muito claro ler toda a bibliografia que possa existir, ou pelo menos boa parte da bibliografia que possa existir sobre aquele grupo. Então, existiram outros antropólogos que estudaram os Guajajara? Sim. Então, vamos lá compreender ou ler o material deles para que eu possa me preparar e chegar lá o máximo preparado possível. Depois, estabelecer os objetivos de pesquisa. O que você pretende com a pesquisa? De que forma você pretende fazer sua etnografia? Como você pretende estar entre eles, né? O que, basicamente, você pretende pesquisar entre eles? Você quer pesquisar o grupo em geral ou você quer pesquisar um determinado ritual, uma determinada prática, uma postura política? E, por fim, ainda está na etapa de preparação, o negociar com o grupo. Primeiro, autorização para estar entre eles. Você não pode fazer pesquisa com um grupo se você não está autorizado. Como se consegue essa autorização? Muitas vezes a gente faz contato com terceiros, por exemplo. Esse contato, se a gente fosse pensar ainda nos Guajajara, poderia acontecer com a FUNAI, né, ou com outra instituição. Precisamos pensar os limites da pesquisa, limites éticos, né? Ou seja, o que eu posso e não posso fazer na pesquisa para não expor demasiadamente ou prejudicar os meus informantes. E, por fim, negociar as entradas. Quando estarei lá, como estarei lá, de que forma, e assim por diante. Quando a gente negocia a autorização, muitas vezes a gente também já negocia as entradas, né? Mas é interessante pensar que o ritmo pode mudar. Por exemplo, inicialmente, na autorização, pode haver um grau maior de desconfiança, mas pode ser que, com o tempo de pesquisa, essa confiança aumente e as suas entradas sejam, de certa forma, menos problemáticas do que no contexto inicial.
Só uma questão, isso aqui vale para qualquer grupo, não importa se você está pesquisando um grupo urbano ou um grupo indígena, essas regras da preparação vão valer para qualquer lugar. E isso aqui é muito interessante porque é uma fase... lembrei agora do compadre Washington, quando ele fala, chama as pessoas de inocentes, porque é uma fase de inocência na pesquisa. Porque a gente aqui está muito animado, a gente está conhecendo os Guajajara que a gente leu pelo livro, então é uma fase da pesquisa que não existe muito um conflito interno, não existem muitas tensões. O que existe de tensão de conflito interno começa na segunda etapa, que é a que a gente chama de estudo. Então, a primeira condição é realizar as observações e entrevistas. Então, realizar as observações, estar entre eles, observar o que eles fazem, participar das atividades que eles fazem. E uma técnica que a gente pode utilizar ou não são as entrevistas. Nem sempre entrevista é uma técnica produtiva. Isso você precisa avaliar conforme o seu campo. Um exemplo, eu estou orientando no PPGS a Janeide, que faz um trabalho com os ciganos de São João do Paraíso. E ela tenta fazer entrevistas, e sempre que ela faz entrevistas é um fracasso. Porque quando ela liga o gravador e faz perguntas, as respostas são muito curtas. Eles ficam intimidados com a presença do gravador, muitas vezes não sabem o que responder, o que falar. Então, a técnica dela, de pesquisa, é a realização de conversas informais no momento da observação. Então, ela reconhece que é muito melhor puxar uma conversa sobre o assunto e ver o que eles falam, é lógico que eles sabem que estão num processo de pesquisa, do que exatamente produzir ali, fazer uma entrevista formal, com perguntas, assim por diante. Outra coisa que a gente vai fazer no momento do estudo é recolher os dados, seguir pistas, né? Ou seja, como poderia exemplificar isso? Tem um sociólogo americano chamado Howard Becker, que ele tem um livro chamado Segredos e Truques da Pesquisa, que eu acho um livro muito bom. Quem tiver a fim de ler, vale muito a pena, porque ele fala de várias metodologias. E ele conta uma história que eu acho muito massa, que ele fez uma etnografia junto com estudantes de medicina nos Estados Unidos. E ele, no início, só fazia etnografia, ele não sabia que rumo tomar. E um dia, ele descobriu as reações que os estudantes de medicina tinham aos hipocondríacos. Estudantes de medicina não gostavam de atender hipocondríaco, porque eles acreditavam que os hipocondríacos não eram capazes de ensiná-los a nada, porque eles não tinham ciência, não tinham doença. Então, se eles não tinham doença, eram pessoas que apareciam lá repetidamente e que eles basicamente tinham que dar a mesma resposta: você não tem nada. Então, os estudantes de medicina tinham total aversão àqueles pacientes que tinham uma condição hipocondríaca. E aí o Becker, ele correu atrás dessa pista para entender o que eles entendiam pelo ofício do médico, pela formação na medicina e assim por diante. Um instrumento central na vida do etnógrafo é um caderno de campo. A gente tem um caderninho. Eu ia trazer o meu, porque eu não estou em casa agora, né? Eu vim para a UFMA, porque aqui o ambiente é mais silencioso e mais tranquilo. Mas eu ia mostrar para vocês o meu caderno de campo. É um caderno, né? E aí você pode escolher o tipo de caderno que você quiser, onde você vai anotar as coisas que estão acontecendo. É muito importante. É como se você fizesse um diário, meu querido diário. Hoje eu estive em tal lugar. Não precisa colocar o querido diário, claro. Mas você vai ali colocar todas as informações que você viveu naquele dia. Depois a gente vai falar do William Futwat. William Futwat fez uma pesquisa num bairro italiano em Boston, nos Estados Unidos, e ele passava o dia inteiro com os pesquisados dele, e ele passava parte da madrugada construindo o diário de campo do dia. Diário de campo também serve muitas vezes para a gente fazer desenhos, né? Colocar informações no campo. Desenho, professor? Um exemplo. Se você está falando no campo em um determinado lugar, trabalho de campo, muitas vezes a arquitetura, a organização arquitetônica do lugar te dá muitas informações. Se você for em aldeias indígenas, muitas delas têm um formato circular. Esse formato circular de organização das casas, ele está dizendo muito sobre a forma daquele povo se organizar, que é uma forma circular também, no sentido de que todos têm uma igualdade. Existe o pajé, em alguns contextos, existe também o cacique, mas existe uma dimensão de hierarquia muito diferente da nossa. Então, o espaço revela, assim como uma sala de aula. Na sala de aula, nós temos uma cadeira do professor e nós temos outras cadeiras de frente para ele. Isso revela também a posição hierárquica que a gente tem na escola. Então, a forma de organização física do espaço revela também a sua forma de organização social.
Então, por vezes, é interessante, quando você observa essa organização, você desenhar ali. E o mais legal do diário de campo, acreditem, por mais que seja você que tenha feito, quando você voltar para o diário de campo no período de análise dos dados, parece que você está lendo outro autor. Você percebe coisas no teu escrito que você não tinha percebido antes. Você começa a dar importância a dimensões que aparecem no teu escrito que durante a pesquisa apareceram bem pequenas. E uma coisa importante, quando fizerem caderno de campo, registrem tudo que vocês puderem. Acreditem, nenhuma informação no campo é insignificante. Vou trazer um outro exemplo aqui, que é de um sociólogo, um antropólogo que estuda rituais, que nesse momento eu me perdi o nome, mas assim que lembrar eu falo aqui, que ele foi a um centro de Umbanda no Rio de Janeiro. Ele é americano e ele acompanhou pesquisadores brasileiros num centro de candomblé, numa casa de candomblé. E ele viu uma planta no canto. E aí olhou para aquela planta e perguntou à pesquisadora brasileira que o acompanhava: o que significa aquela planta naquele canto? E a pesquisadora virou para ele: só uma planta, é um enfeite. E ele falou: impossível. Nada que exista no espaço ritual está sem sentido. E aí chamaram o pai de santo da casa, e o pai de santo deu uma aula enorme explicando por que aquela planta estava naquele canto. A planta também não era só um enfeite. Então, é interessante porque, às vezes, os pequenos detalhes que a gente não presta atenção são detalhes relevantes para a gente pensar o contexto da pesquisa. Gente, vocês estão aí? Está tudo bem? Eu não estou vendo ninguém. Está ótimo, está ótimo. Está ótimo, então tá. Outra coisa que no período do estudo a gente precisa fazer é o que a gente chama de uma descrição densa. Esse contexto é um contexto do antropólogo chamado Geertz, certo? O que é uma descrição densa? A gente precisa olhar a realidade com riqueza de detalhes. E aí ele dá um exemplo da piscadela. Quando a gente vê alguém piscando, e eu coloco essa informação, fulano piscou, ela não está dizendo nada para a gente. Mas eu preciso correr atrás do significado social da piscada. Por exemplo, pensando no nosso contexto, a piscada ela pode ser só um reflexo do corpo. Não sei se vocês sabem, mas a gente, mesmo sem perceber, pisca algumas vezes por minuto. Então, ela pode ser só uma reação física, sem sentido. Na nossa sociedade, ela pode ser um sinal de interesse, uma paquera. Não é? Ela pode ser um acordo, no sentido que, por exemplo, eu estou contando uma mentira para um amigo, eu não quero que o outro me desminta, eu pisco para ele ele perceba que eu estou fazendo essa brincadeira. Em outras sociedades, a piscada pode ter sentidos diferenciados. Então, não dá para dizer ele piscou. Ele piscou não é um dado. Eu preciso entender o sentido da piscada. Ele piscou porque no momento estava interessado em fulano. Ele piscou porque no momento estava querendo enganar fulano de tal. Entenderam? Então, é um exemplo bobinho, que ele traz de forma muito mais rica que eu, mas para a gente entender que, às vezes, coisas pequenas, né, podem ter um sentido e a gente precisa correr atrás desses sentidos. Esse é o objetivo da etnografia. Então, ele piscou, informação fria, sem qualquer possibilidade. Agora, quando eu entendo o sentido da piscada, eu estou fazendo uma descrição densa. Outra coisa que acontece no momento do estudo é lidar com as questões subjetivas que interferem na pesquisa, que o Roberto D'Amato chamava de os hóspedes não convidados. O que seria isso, professor? Quando a gente faz trabalho de campo, a gente às vezes chega no lugar achando que vai dar tudo certo, a gente não é bem recebido no início, né? Às vezes, quando a gente chega lá, a gente encontra certos problemas, né? Eu não sei se, porque eu não estou vendo a tela, não sei se a Ana Luísa, que é me orientando, está aí. Mas a Ana Luísa, que também é formada em Direito, que é uma excelente etnógrafa, por sinal, ela tem feito pesquisa junto a uma comunidade terapêutica aqui em Imperatriz. E ela lida com questões subjetivas o tempo inteiro. Por exemplo, uma comunidade que é habitada basicamente por mulheres negras e ela é uma mulher branca, de classe média, né? Quando ela chega no lugar, muitas vezes as meninas lhe pedem materiais, por exemplo, linhas para crochê, e ela fica preocupada. Será que estão me olhando simplesmente como uma pessoa com dinheiro que tem que fornecer algo a elas? E é muito interessante que depois o material de crochê que ela deu foi devolvido em forma de tapete, né? Então, não era no sentido de explorar a pesquisadora, mas era no sentido assim, entre aqui num ritual de troca. Você dá o crochê e a gente faz um tapete para você, né? Só que ela não sabia no início. Então, todas essas questões
foram perturbando a Ana Luísa, e ela está colocando isso de forma belíssima no texto dela. Né? E como que isso ajuda a gente a evoluir? Para os pesquisadores que vão para longe, por exemplo, que vão estudar povos indígenas, tem elementos como a tristeza, a saudade de casa. O Malinowski, ele entrou para a história como o cara que inaugurou a etnografia moderna. Mas existe um livro publicado que é o Diário do Malinowski. E esse diário é muito interessante, que ele fala assim: eu não aguento mais esses nativos, esses caras são chatos demais, eles enchem meu saco o tempo inteiro, eu não aguento mais o cheiro desse povo. Então, esse diário, muita gente se decepcionou com o Malinowski, porque ele tem ali uma postura um pouco mais agressiva, que era o diário pessoal dele, não o diário de campo. Mas a gente precisa entender que o pesquisador também tem seus limites, o pesquisador também tem seus problemas pessoais, e muitas vezes no campo isso acontece. Comigo, tinha dia que eu ia para a pesquisa de campo, no doutorado, e voltava lá cheio de conversas, de dados, e tinha dia que eu ia, as pessoas não queriam me receber porque estavam ocupadas, e eu voltava para casa super frustrado, achando que a pesquisa não ia dar mais certo, e assim por diante. Então, existem esses hóspedes não convidados com os quais a gente tem que lidar, e os quais a gente não imagina na fase da preparação, porque é somente na fase do campo, que é essa fase do estudo, que a gente começa a lidar com eles. Fase 3 seria a análise. Então, a gente vai pegar agora os dados e organizar. Você fez seu diário de campo, você fez suas entrevistas, agora você vai pegar esses dados, vai olhar para eles e vai analisar, todos eles. Não é? Eu, por exemplo, tenho uma postura de organização de dados que eu utilizei principalmente no meu estado de doutorado. Eu, por exemplo, as entrevistas, eu digito todas as entrevistas, eu mesmo gosto de digitar, porque quando eu digito, eu estou analisando ao mesmo tempo. Depois eu faço um sumário, né? Tipo assim, palavras que seriam chaves para mim. Palavra condomínio aparece nas páginas, aí eu transformo em um livro, não é? Para mim. E pego, por exemplo, palavra condomínio aparece nas páginas 3, 8 e 29, né? A palavra tristeza, digamos, aparece na página 9, 40 e 106, certo? Então, é uma forma de organização dos dados também. Vale lembrar uma coisa, por que é importante organizar os dados? Porque todo pesquisador em etnografia produz muito dado. Só que todos os dados vão para a sua dissertação, ou tese, ou monografia? Não, não tem como. É dado demais. Eu tenho princípio, eu coloquei isso na conclusão da minha tese, que fazer uma pesquisa, né, escrever um texto, é dizer sim para a parte dos dados e dizer não. Isso dá uma pena, porque a gente quer aproveitar tudo. Só que tem dados que não entram na narrativa. Não é? Ou se entrasse, o texto ficaria extremamente extenso e ninguém leria. Então, a gente precisa organizar exatamente para filtrar e interpretar. Filtrar, saber o que pode entrar no texto posteriormente, interpretar no sentido de procurar os sentidos que estão por trás dos dados organizados. Esse é o momento também de fazer o exercício da tradução. Por que eu estou colocando tradução entre aspas? Estou baseado aqui num conceito no sentido do Goethe, que ele fala de estar lá e estar aqui. Quando você vai fazer uma pesquisa de campo, você está entre o grupo. Você vai fazer observação participante com eles, você vai entender a linguagem, os sentidos daquelas práticas. Só que quando você termina a pesquisa de campo, para quem que você tem que apresentar o trabalho, primeiramente? É para a academia, porque você foi lá como cientista. Você tem que apresentar o resultado do seu trabalho acadêmico, certo? Quando você volta com esse resultado, as pessoas que estão lá, que vão ser a sua banca, os avaliadores do teu relatório, assim por diante, essas pessoas não têm a mesma linguagem e não entendem os sentidos da comunidade que você esteve. Então, o que você precisa fazer? Uma tradução no sentido de que as pessoas que estão na nossa sociedade e que vão ler ou avaliar seu trabalho, elas possam entender o que você encontrou na sociedade lá. É o estar lá e estar aqui. O Goethe tem uma frase que eu procurei, a frase na íntegra, mas não achei, então vou só citar para vocês, é o seguinte: o bom etnógrafo é aquele que, ao escrever o texto para os que estão aqui, faz um texto tão bom a ponto de seus leitores acreditarem que, se estivessem lá, provavelmente intuiriam as mesmas coisas, certo? Essa seria, então, a boa tradução, a que leva os que estão aqui a entender que o que ele fez estando lá está correto, faz sentido e é por aí.
Por fim, a parte que chama de especificação, que é você analisou os dados, interpretou, foi ao campo, né? Foi ao campo primeiro, depois analisou, interpretou os dados. Aí você vai produzir relatórios, artigos, teses, dissertações e assim por diante, certo? Então, essas seriam as chamadas 4 etapas do fazer etnográfico. Prosseguindo, eu falei para vocês que existe um elemento vital na produção da etnografia, que é a chamada observação participante. Então, eu vou trazer para vocês, quem tiver curiosidade, procure esse texto na internet, chama-se Os 10 Mandamentos da Observação Participante. É um texto que eu acho que tem 4 páginas, mas ele é muito profundo e muito útil. Ele, na verdade, não é um artigo, é uma resenha desse livro aí. Não sei se vocês estão vendo, mas esse livro se chama Street Corner Society, de um autor chamado William Foote White. Professor, tem ele em português? Tem. Em português a gente chama de Sociedade da Esquina. Só um minutinho. Peraí, volta para cá. Então, é uma resenha desse livro. O Foote White, quem foi o Foote White? Ele foi um sociólogo americano, aluno da Escola de Chicago. A Escola de Chicago existe mais ou menos entre a década de 20 e a década de 60, ainda existe até hoje, mas foi uma escola sociológica que tinha, entre um dos seus princípios, a etnografia como método privilegiado de pesquisa. Então, como eu já falei para vocês, a etnografia é reconhecido por muitos como um método da antropologia, mas essa escola sociológica trabalhava com esse método, os métodos qualitativos, em especial a etnografia. Então, William Foote White foi um aluno da Escola de Chicago que foi fazer a pesquisa para o seu doutorado no bairro italiano de Boston, certo? Os bairros europeus, italianos, irlandês, no contexto americano, são bairros, muitas vezes, de periferia. São algo semelhantes às favelas no Brasil, né? Semelhantes entre aspas, né? A melhor comparação ou a melhor tradução seria isso. Existem informações de gangues, criminosos e assim por diante. O William Foote White foi fazer a etnografia dele junto com um grupo de jovens que ficavam parados na esquina, uma gangue daquele bairro, certo? Então, foi junto a eles que ele fez essa etnografia e escreveu esse livro que é maravilhoso. Inclusive, quem tiver interesse, vale muito a pena comprar e ler. Inclusive, no final do livro, tem uma parte chamada anexo metodológico, que é exatamente ele contando os desafios da etnografia e da observação participante. Então, quais seriam esses 10 mandamentos da observação participante, que é a parte essencial da etnografia? A primeira a gente já viu, que a observação participante implica um processo longo, certo? Uma vez eu vi um rapaz falar que fez um TCC, uma etnografia de uma tarde no ônibus. Tratava-se de um rapaz de classe média alta do Rio de Janeiro, que nunca tinha andado de ônibus, e aí ele resolveu uma tarde se deliciar desse meio de transporte atípico da população pobre, e andou de ônibus por uma tarde, e aí escreveu um TCC, né? E aí achou que tinha uma etnografia de uma tarde. Não existe etnografia de uma tarde. Precisa ser uma etnografia de anos? Não necessariamente. Você precisa ficar entre o grupo que você pesquisa tempo suficiente para entender os sentidos, as razões, os costumes, os rituais que estão envolvidos na sua pesquisa. Ok? Segundo mandamento, o pesquisador não sabe onde está aterrissando. Você leu vários livros sobre o Guajajara, você tem amigos que estiveram lá, que te contaram o que acontece. Aí você chega lá e fala assim, não, estou preparadaço. Aí quando chega lá, primeiro momento que você vê, se encontra uma série de coisas que você fala assim, não, eu não estou preparado ainda para estar aqui. Não é? Na verdade, a gente nunca está, mas a questão toda é que muitas vezes a gente parte desse princípio que a gente está chegando preparado, e não estamos. A gente não sabe onde está aterrissando, certo? Porque por mais que a gente, até mesmo quando a gente vai fazer etnografia, com um grupo que é o nosso grupo, a gente acha que a gente está aterrissando. Agora, quando você faz essa mutação do lugar de nativo para o lugar de pesquisador, você encontra alterações e desafios a ponto de você chegar lá e não saber onde está aterrissando. Porque existem outros desafios. Um exemplo, se você vai fazer uma pesquisa no bairro onde você mora, você tem que fazer um esforço para desconstruir certas dimensões afetivas que você tem com o espaço e com as pessoas que ali moram. E aí, quando você faz essa desconstrução, é que você vai entender o lugar que você está aterrissando. 3, pressupõe interação entre pesquisador e pesquisado.
não dá para fazer etnografia se você não é uma pessoa, você é uma pessoa incapaz de se relacionar com os seres humanos, né? Se você é introspectivo demais, quieto demais, a não ser que desça um espírito em você, na hora da pesquisa, você não vai conseguir. Então, não existe, sim, interação entre pesquisador e pesquisado, né? E essa é a parte mais desafiadora. Na verdade, o processo inicial da pesquisa, para mim, o mais desafiador é construir a possibilidade de interação. Como você vai estar naquele espaço, justificar a tua presença e fazer ser aceito pelas pessoas, certo? Eu lembro que quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado, eu fazia doutorado e eu fiz pesquisa de campo em um condomínio, né, que recebeu moradores de uma favela no Rio de Janeiro. Eles foram removidos da favela por conta das chuvas e foram enviados para um condomínio. E aí eu quis fazer etnografia com eles. Aí quem me levou lá foi uma amiga que tinha uma amiga que morava lá. Tá, eu consegui uma pessoa, mas assim, qual era a minha justificativa para estar na casa das pessoas? Tudo bem, eu estou fazendo uma pesquisa. Mas nem sempre as pessoas que estão no campo, elas entendem o que significa uma pesquisa. Ou elas, de certa forma, te enxergam como pesquisador. Eu moro de um bairro que tem uma história muito parecida desse bairro, morava, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, morava em um bairro que tinha uma história muito parecida. Um bairro que eu morei, na década de 60, recebeu moradores removidos de uma favela. E eles, em 2010, era um bairro que recebeu moradores removidos de uma favela. Então, eu falei, olha, eu sou pesquisador, doutorando da UERJ. Aí tá, a pessoa perguntou assim, onde você mora? Eu falei, eu moro na Cidade Alta. E a partir daquele tempo, eu passei a ser conhecido como cara da Cidade Alta, né? Então, eles escolheram a forma de interagir comigo, que era mais voltado para a minha origem socioespacial do que para a minha condição profissional. Isso ajuda, de certa forma também atrapalha, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes eles não estão preocupados tanto com a tua condição profissional de pesquisador. E nem sempre esse é um motivo que os leva a recebê-los na condição de pesquisa. Muitas vezes você precisa mostrar que você pode ser uma pessoa querida, útil, amável, para que se justifique estar entre eles. Eu, por exemplo, existia um serviço de explicadora gratuito dentro daquele condomínio, e eu fui ser voluntário lá. Mas queriam que eu desse aula no início, mas eu achei que se eu desse aula eu não conseguiria fazer observação. Então, eu ficava, enquanto tinha as aulas, eu ficava arrumando os livros da biblioteca, limpando os livros e assim por diante. Fazer esse trabalho manual e poderia ficar ali observando e justificando a minha presença no condomínio e cada vez mais me aproximando das pessoas que ali estavam. Deu super certo. Para quem tiver interesse, inclusive, minha tese virou um livro. Depois faço a propaganda. 4. Mostrar-se diferente do grupo pesquisado, né? O William Futwat conta a história que uma vez ele estava entre o pessoal da gangue e ele soltou um palavrão que ele não fazia e o pessoal olhou para ele de forma estranha. E o pessoal disse, não, você não é assim, você não precisa falar assim porque está com a gente. Então, é um exemplo bobo, mas só para a gente entender que nós não somos iguais a eles e nem eles esperam que nós sejamos iguais. Quando eu falo de igual, eu não estou falando de superioridade, certo? Eu estou falando que somos diferentes. Se eu estou fazendo etnografia com outro grupo social que não é o meu, eu estou numa condição de diferença. E muitas vezes é essa condição de diferença que faz com que sejamos acolhidos. Eles nos entendem como diferentes e nós devemos manter essa diferença, porque essa diferença muitas vezes é o que permite que a gente não seja absorvido pelo grupo, certo? Porque se você vai fazer pesquisa com um grupo e no final das contas você virou militante daquele grupo, existe uma tendência de ter tenha sido absorvido de tal forma que você não tenha mais condições de produzir um trabalho sem uma parcialidade total. Número 5, não se faz observação participante sem um DOC. O que é o DOC? O DOC é um termo que a gente usa na antropologia e sociologia para falar do principal informante no campo. DOC era o principal informante de Futwat. Existia um cara chamado DOC, que era o cara que abria as portas, que apresentava pessoas, que conversava com ele sobre a pesquisa, que toda vez que via uma situação interessante falava, olha, isso aqui vai ser bom para a sua pesquisa. Então, quando a gente vai fazer pesquisa de campo etnográfica, a gente sempre tem que encontrar um sujeito que vira o DOC da gente.
Eu, por exemplo, tinha no meu trabalho de campo a Mônica, né, que era a casa que eu ia, tomava café, entendeu? Que eu era recebido, que eu podia deixar as minhas coisas, que ficava falando de mim para os moradores, para que eles pudessem conversar comigo. Então, foi um agente essencial na minha pesquisa. Todos nós precisamos, de uma certa forma, arrumar esse doc, né? Porque sem ele, muitas vezes, a gente não consegue abrir as portas. Agora, existem desafios, porque às vezes você pode ter um informante privilegiado, que é o DOC, e esse não ser querido por uma parte do grupo pesquisado. E aí você pode criar uma certa rejeição por uma parte daquela população. Então, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é um recurso sobre o qual dificilmente a gente consegue abrir mão. O DOC pode ser um grupo também, não precisa ser uma pessoa. O DOC pode ser uma família, pode ser um grupo político, ou seja lá o que for. Mas é aquele agente, seja ele individual ou coletivo, que vai te introduzir no campo e te acompanhar lá. Outra coisa, o pesquisador desconhece a sua imagem diante do grupo pesquisado. Volto àquele exemplo. Eu chego no lugar e digo, sou pesquisador da UERJ, e aí eles passam a me chamar de cara da cidade de aula. Então, se a gente tenta controlar a nossa imagem diante do grupo pesquisado, isso é um esforço meramente inútil, porque, no fim das contas, eles criam as imagens sobre nós e eles mesmos a controlam. 7. Implica saber ouvir, escutar e estar com todos os sentidos atentos. Ou seja, quando a gente fala de ouvir e escutar, isso é muito interessante. Uma vez, eu trabalhei numa ONG e fui entrevistado por uma menina que queria fazer uma estudante, né? Queria fazer uma monografia sobre o trabalho na ONG. E aí, muitas vezes, eu gosto de parar para pensar antes de completar uma frase. Então, eu começo a frase, eu paro, passo aquele silêncio, para depois, para poder procurar uma palavra mais adequada. Toda vez que eu parava, ela completava a frase. E aí eu falava, não é isso que eu quis dizer. Eu tive essa coragem, mas muitas vezes as pessoas não têm. Quando o outro completa, já fica tímido e já aceita aquela informação. Então, assim, eu fico imaginando como a pesquisa daquela menina não ficou cheia de falhas pela incapacidade dela de saber ouvir, de esperar que as pessoas completem os seus pensamentos, né? Outra coisa, quando a gente fala de todos os sentidos atentos, é a todos os sentidos mesmo, desde sentir o cheiro das coisas, de perceber os sons, porque tudo isso pode nos levar a um dado importante na nossa pesquisa. Por exemplo, analisar os princípios estéticos do lugar. Entre outras coisas mais. Tudo isso vai ajudar a gente a entender os sentidos, as representações que estão em torno daquele lugar. 8. Desenvolver uma rotina e metodologia de trabalho. Tem que fazer caderno de campo, né? Vai fazer fotografia, fotografar o quê? Como? Em que condições? Inclusive, sugestão, quem quiser uma conversa sobre o uso de fotografia em pesquisa, chama aí o professor Jesus, que o cara manda muito bem. Então, tem que desenvolver uma rotina. Quantas vezes por semana eu vou no trabalho de campo, né? Entendeu? Vou digitar as minhas entrevistas, em que condições, como? Vou fazer o diário de campo toda noite quando chegar em casa, entre outras coisas mais. 9. É preciso reconhecer os erros como um passo de aprendizado na pesquisa. O erro não joga a tua pesquisa para fora. Um erro pode ser uma oportunidade de aprendizado, a não ser que seja um erro de dimensões éticas absurdas. Mas, fora isso, o erro ajuda a aprender. Tem um exemplo do Foote White que eu acho muito bacana também. O Foote White foi a uma festa nesse bairro. E aí, quando acabou a festa, ele ofereceu carona a uma menina do bairro. E aí ele pegou o carro, deixou a menina na porta de casa e foi embora. Um gesto de um homem gentil que quis que uma menina desacompanhada fosse de carona em casa. E no outro dia, todo mundo estava parabenizando ele, porque acreditaram, porque naquele local, quando o rapaz tomava a iniciativa de levar a moça até a porta da sua casa, significava o início de um namoro. E o próprio Foote White era casado. A esposa dele não trabalhava com ele, mas ele era casado. E aí ele foi à família, conversou, pediu desculpas, etc. Foi um episódio bastante constrangedor para ele, mas, ao mesmo tempo, ajudou ele a entender um costume local. As pessoas não ficaram chateadas ou cobraram dele porque entenderam que ele era de fora. Mas não deixou de ser uma gafe com a qual ele soube lidar e, a partir daí, inclusive, alcançar mais um dado.
O número 10 é a exigência da devolução da pesquisa. Isso aqui remete a uma condição ética essencial para quem é etnógrafo. A maioria dos povos indígenas reclamam, né? A maioria não, muitos povos indígenas reclamam, os pesquisadores vão lá, passam 2 anos na aldeia e nunca mais voltam, nem para devolver a tese. Vou dar uma parada aqui rapidinho para ver vocês um pouco. Depois eu volto para o slide. Pronto, agora estou vendo. Então, tem muitos pesquisadores que não voltam para devolver o seu material, não voltam para expor. Aí você pode falar assim, mas o que um grupo indígena vai fazer com uma tese de doutorado? Tem uma história de um antropólogo clássico, eu perdi o nome dele agora, mas que ele conta que ele deixou a tese dele num grupo nativo africano. E a gente está falando de, sei lá, 80 anos atrás, quando uma tese era um livro, sei lá, de 500, 600 páginas, certo? E aí, um dia, ele voltou naquela comunidade e descobriu o uso que estavam fazendo da tese dele. Quando um jovem era iniciado na fase adulta, eles pegavam o livro e batiam na cabeça do jovem. E o jovem desmaiava. Por que eles faziam isso? Porque eles consideravam que aquele livro era um resumo da sabedoria sobre o povo deles. E aí, quando eles batiam, é como se eles dissessem assim, toma aqui o conhecimento sobre o nosso povo. Esse é o uso que se faz de uma tese? A princípio, não, mas a gente também não tem que determinar o uso que eles vão fazer do material que a gente dá para eles. Eles fazem o uso que eles quiserem, entendeu? A minha principal informante no campo, eu tenho quase certeza que ela não leu o livro inteiro, ó, mas ela leu a introdução. E todo mundo que chega na casa dela mostra aqui, ó, eu estou aparecendo num livro. Ótimo, que bom que o dado de pesquisa que eu produzi serve para ela, de certa forma, mostrar a estima dela, que ela é tão importante que se tornou referência para um pesquisador. Não está no nosso domínio saber o que eles vão fazer, mas é muito importante, é ético devolver à comunidade. Não necessariamente, eu estou falando que você vai devolver e vai botar a tese, né, lá, ou a dissertação, a monografia. Mas pelo menos marcar um encontro para conversar com essas pessoas sobre as impressões que você teve, né? Quais foram os princípios que estão por trás disso e outras coisas mais. Isso é ético, é muito importante. E muitos pesquisadores deixam de lado essa dimensão. Então, quando você fizer etnografia, garanta que você vai devolver o resultado da sua pesquisa para o grupo, independente de que grupo seja ele. Se é um grupo que vai entender o teu texto, não vai entender o teu texto, isso não importa. Inclusive, é muito interessante, os Apinagé, os indígenas que estão em Tocantinópolis, toda vez que um pesquisador quer trabalhar entre eles, esse pesquisador precisa apresentar o projeto de pesquisa dele para a comunidade. Eles reúnem todos os indígenas da aldeia e ele explica. Aí a comunidade vota se aprova ou não aquela pesquisa. Depois, quando ele termina, ele tem que voltar lá para devolver o material no sentido de deixar o material escrito na escola e explicar para a população com a qual ele trabalhou tudo o que ele pesquisou e as conclusões que ele chegou. A gente está falando entre os Apinagé, não sei se vocês sabem, mas lá tem pelo menos uns 3 com mestrado, né, entendeu? Muitos indígenas com nível superior. Então, eles já entenderam, de certa forma, o funcionamento da academia e criaram sistemas exatamente para controlar esse tipo de questão. Então, você quer estar entre nós? Diga o que você quer e depois devolva o que você fez. Vou voltar aqui para a exposição. Só um minuto. Vamos lá. Apresentar de novo. Agora, vamos para a parte do direito. E aí eu vou pedir desculpa, porque eu sou extremamente ignorante na área do direito. Então, se eu falar qualquer besteira, antemão. E aí, os professores da área, por favor, me ajudem e corrijam. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar primeiramente com o material que foi produzido pelo professor Cante de Lima, é um artigo, está na bibliografia, e a Bárbara Batista, que foi me orientando desde 2014. Então, professores, se vocês discordarem das concepções apresentadas pelo Cante e pela Bárbara, vocês, por favor, depois digam isso. Então, segundo eles, as pesquisas empíricas têm pouco espaço no campo do direito. Quando não, uma rejeição.
Isso se daria, segundo ele, porque o campo do direito é dogmático, abstrato, manualista e teórico, que lida sempre com respostas prontas. Esse direito, segundo Kant e a Bárbara, parece cristalizado sem produzir transformações. Já o olhar das ciências sociais, principalmente pela etnografia, ele é marcado pelo estranhamento, ou seja, não tem nada dado, não tem nada pronto. A gente vai chegar ali, vai observar, vai estranhar, e pode ver o que todo mundo acha que é, de repente não é aquilo, né? Tem um sentido diferenciado. Segundo esses autores, a etnografia no direito permitiria aderir a um novo olhar para a realidade, certo? Longe, por exemplo, desse sistema manualista, teórico, abstrato, e assim por diante. A etnografia permite perceber valores e ideologias diferentes daquela que informam explicitamente os discursos oficiais do campo. Então, ele está partindo aqui do princípio que o campo tem um discurso oficial, certo? O campo do direito, mas que a realidade, muitas vezes, mostra um dado que nem, muitas vezes, sequer concorda com o que está dado como oficial, ou como teoria, ou seja lá como for. Vou dar um exemplo bobinho aqui, depois vou partir para um exemplo dos autores. Eu estudei no mosteiro beneditino entre 97 e 99, lá no Rio de Janeiro. Existia uma universidade lá dentro, e eu tinha colegas de classe que eram monges. Naquela época, a gente praticamente não existia computador em lugar nenhum. Mas existia rádio, né? E aí, eu era muito curioso sobre a vida dos monges, né? Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa, né? Enfim, moram nos mosteiros isolados. E aí, um dia eu perguntei para o meu amigo de classe, perguntei para ele se ele tinha rádio no quarto. Aí ele falou que sim, que tinha um microsystem no quarto. E eu perguntei se era permitido. Ele falou que não, que existia uma regra no mosteiro que proibia que os monges tivessem rádio no quarto. Mas aí ele me falou rindo, mas todos têm. Aí eu virei para ele e falei assim, mas se todos têm, por que não cai essa regra? E aí ele ficou meio ofendido. Não, tem que respeitar a regra, tem que valorizar a regra. Ou seja, dá um exemplo bom para dizer, uma norma que existia lá no papel, e que para ele era uma lei que não poderia ser alterada, desconsiderada, na prática ninguém cumpria, né? Então, era uma espécie de lei morta, mas no sentido que, como teoria, era extremamente valorizada para pensar a organização social daquele grupo. Então, existia aí um divórcio entre prática e lei, ou prática e teoria. Foi isso também que o Kant e a Bárbara observaram na pesquisa deles, né? Eles fizeram uma etnografia na comarca do Rio de Janeiro, que teve como objeto de pesquisa as representações de juízes e demais agentes sobre o princípio da oralidade processual. Inclusive, eu quero agradecer aqui a Caroline, que é me orientando, que ontem me ajudou a entender o que seria o princípio da oralidade processual. Como eu disse para vocês, sou extremamente ignorante na área do direito, então tive esse apoio aí da me orientando. Então, a pesquisa dela revelou uma comunicação inexistente entre os manuais e a prática jurídica, fazendo-nos questionar a sua legitimidade. Por quê? Porque, segundo a pesquisa que ela fez, existe no princípio do direito a ideia de que existe no direito a ideia de que o princípio da oralidade ele é inquestionável, que ele é importantíssimo para que um julgamento, para que seja feita justiça, para que um julgamento assuma, né, a sua dimensão mais justa possível. Só que ela percebeu que na prática ele é colocado na prática dos juízes do Rio de Janeiro, a oralidade ela é colocada em oposição a um outro princípio, que é o da celeridade, que teria, inclusive, diferente da oralidade, um status constitucional. Então, por mais que, na regra, por mais que nos princípios do direito, nos manuais, na dogmática, na teoria, você valorize extremamente a oralidade, na prática, em função de se manter o princípio da celeridade, a oralidade é abandonada. Vou trazer depoimento de 2 juízes aqui, que são apresentados nesse artigo. Então, vejam só. A primeira de uma juíza. Nós temos regras que nós precisamos seguir. A oralidade invariável é muito mitigada, porque ela faz com que o juiz gaste muito tempo ouvindo, ao passo que ele pode gastar menos tempo lendo. Outro testemunho. A oralidade atrapalha do ponto de vista prático. O volume de trabalho é muito grande. É muito mais rápido despachar por escrito. Muito mais fácil analisar, ler as petições, do que ficar ouvindo as pessoas em audiência.
Os advogados não têm poder de síntese, as partes muito menos. Não há condições de ouvir todo mundo, ponderar o que quer. Temos que ser muito objetivos. Isso também é a fala de um juiz da comarca do Rio de Janeiro. Então, não sei se vocês observam, mas existem aqui a ideia de que o tempo se tornou um fator significativo para pensar a mediação dos conflitos, pelo menos na comarca do Rio de Janeiro, e, em função disso, a gente teve um interrompimento desse processo da oralidade. E aí que está, a grande questão que está mostrando é se a dogmática diz que a oralidade precisa ser valorizada, certo? A prática está dizendo que ela é abandonada periodicamente. Então, essa teoria, talvez ela precise ser realimentada pela vida. Então, quem poderia ajudar o direito a rever essa posição, a atualizar, e até mesmo se for a ideia de que o princípio da oralidade é indiscutível, como ele pode ser retomado? Quem pode ajudar nesse sentido? É a etnografia. O estudo por princípios da lei não vai nos dar essa dimensão, mas a etnografia sim. Queria trazer outros 2 exemplos que eu não coloquei no slide, mas que são muito interessantes também. Um é do professor Gabriel Feltran, que estuda o crime na cidade de São Paulo. E ele tem um texto que eu acho muito bom, né? Que ele fala sobre o que ele chama de repertórios de justiça. No seguinte sentido, você já deve ter ouvido falar que quando se mora numa favela, numa comunidade pobre, muitas vezes tem determinados conflitos que são resolvidos com os criminosos locais, certo? Então, por exemplo, eu fui criado numa favela no Rio de Janeiro. Lá, o escritório do chefe do tráfico, a gente chama de boca. Então, era muito comum que determinados conflitos a gente fosse resolver na boca. A minha família tinha uma outra postura e nunca fez isso, mas era muito comum que, diante de uma briga de vizinhos, vão na boca e a boca intermedia, né? Se torna o repertório de justiça responsável por remediar isso. Numa concepção clássica, sem empiria, você pode olhar para esse dado e fazer a seguinte leitura. Essas pessoas que estão ali, elas reconhecem o repertório de justiça do tráfico ou do crime como legítimo e o repertório de justiça tradicional como ilegítimo. E o Gabriel, na pesquisa de campo dele, mostra que isso não é verdade. As pessoas apelam para diferentes repertórios de justiça. Elas apelam conforme a situação, porque elas partem do princípio de que certas demandas precisam ser atendidas com certa urgência. E, para isso, muitas vezes a justiça comum não vai servir. Porque, como vocês sabem, né, por mais que eu tenha descoberto ontem que a celeridade é um princípio constitucional, o que mais falta é a celeridade dos processos. E quando envolvem os grupos vulneráveis, acho que falta mais ainda, pelo menos pelo conhecimento que eu tenho de certas práticas. Então, você tem aí essa ideia. Então, mas eles não rejeitam a justiça formal. Eles também recorrem à justiça formal. Então, por exemplo, quando você tem que resolver um problema relacionado a uma loja de eletrodomésticos, você, sei lá, vai ao juizado de pequenas causas, ao PROCON, seja lá o que for, né? Você não vai ao tráfico de drogas para ele ir lá na Casa Bahia e mandar trocar o teu liquidificador, entendeu? Porém, quando você tem um assassinato de um parente seu, né, dentro do território, é o PCC, porque até mesmo se você chamar a polícia para investigar isso, o PCC não vai gostar de nada. Então, são repertórios que são utilizados conforme a sua natureza, a natureza da situação, né, da infração, do crime, ou conforme a natureza da instituição responsável, no sentido de que ela vai responder à demanda no tempo necessário ou não, correto? Outra etnografia que eu queria citar muito rapidamente, porque eu não tive tempo de me aprofundar, foi um trabalho que eu li há alguns anos, e aí também professora da UF, no caso, que é a Lúcia Embal, se não me engano. A Lúcia fez uma etnografia junto a agentes de justiça na Argentina, no interior da Argentina, se não me engano. E ela reparou uma coisa muito interessante, que existe um encontro entre a demanda dos agentes, sejam juízes, policiais, promotores, voltada para as características sociais da população que ela tem. Então, por exemplo, existe muitas vezes uma identificação entre histórias de vida.
A história de vida do sujeito que é o juiz, ou que é o policial, com a história de vida daquele que ele está, seja julgando, analisando, seja lá o que for, autuando, seja lá o que for. Então, não é o que está dizendo ali, é que essa interpretação, essa leitura, ela não é parcial, ela não é baseada na dogmática do direito, mas ela também passa pela subjetividade desse sujeito, né? Algo que muitas vezes a gente não admitiria, certo? Mas que está extremamente marcado e escrito na prática deles, segundo a pesquisa que ela realizou. Como eu falei para vocês, eu não me aprofundei nessa pesquisa, mas eu acho muito interessante, mas eu não me aprofundei a esse ponto para poder narrar melhor como a Lúcia faz essa pesquisa. Então, enfim, acho que são 3 casos aqui, porque, assim, qual o objetivo da sociologia e da antropologia como ciências? É olhar para uma realidade que todo mundo tem uma concepção dada, e a partir da pesquisa dizer, olha, a concepção que está dada para você, ela não necessariamente é o que você pensa, né? Um exemplo, na nossa sociedade é dado que as diferenças raciais, elas são biológicas. A sociologia vai dizer, não, essa diferença é baseada em construções sociais, certo? Então, a mesma coisa também se dá na antropologia. A etnografia, ela veio para questionar a dogmática que existe em várias ciências. E aí, quando ela é adotada pelo direito, ela também pode servir essa função, né? No sentido de aproveitar que a própria ciência se renove e que mais, e que exista uma produção de ciência mais próxima da realidade, isso são palavras do Kant de Lima, que se traz quando há um estudo só de caráter dogmático. Lógico, não se excluem aqui os estudos de caráter teórico dogmático. Ninguém está falando assim, não presta, joga no lixo. O que a gente está dizendo é o seguinte, para uma ciência como o direito, ou seja, qualquer outra, o apelo à pesquisa empírica, ele é tão necessário quanto o apelo à pesquisa teórica dogmática, seja lá como for, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, e aí, quem quiser perguntar ou complementar, fique à vontade. Muito obrigado, professor. Excelente, como diz Carolina Costa aqui, show. É exatamente essa a pretensão, o olhar que nós desejamos, né? E que foi satisfeito aqui com sua fala. A gente está muito impressionado e feliz ao ouvir o senhor, porque, assim, querendo ou não, o grupo no PEG, ele tem uma perspectiva, eu não gosto de falar alternativa, porque a palavra alternativa mostra que existe uma subsidiariedade, mas uma perspectiva não mainstream, né, não dogmática do que é o direito. A pretensão do grupo, como a professora Ellen bem sabe, é trazer essa perspectiva das experiências e das realidades para dentro do direito, para além do discurso formal. Então, assim, foi fantástico. Eu também gosto muito de etnografia. Sou preguiçoso para fazê-lo, porque ele dá trabalho. E eu falo isso para os meus alunos. Temos aqui uma aluna, a minha orientanda, a Bianca, que agora vai fazer parte do mestrado de Sociologia. Eu até estava falando com ela, disse, Bianca, que ela pesquisa sobre as quebradeiras de coco, e eu estava falando para ela que a pesquisa ficaria fantástica utilizando a metodologia etnográfica, né? Então, assim, a gente está muito agradecido. Essa oportunidade, gente, ela é muito única, tá? De estar aqui, você está ouvindo uma pessoa que tem experiência. Muitos de vocês, eu sei que só ouviram falar a palavra etnografia de distante, nunca sabiam como era a questão do procedimento de se fazer, ou tiveram práticas de ouvir outras pessoas. Então, assim, o NUPEG fica muito agradecido de conseguir permitir essa experiência.